Bem-vindos a mais um vídeo. Como de praxe, aqui no início de cada mês temos um vídeo com os novos na estante, o que chegou aqui para minha estante no último mês, então aqui temos os recebidos do mês de junho. Foram poucos, né? Poucos recebidos, comparando com os últimos meses, com os últimos vídeos, e que bom, porque inclusive esse mês vai ter o Prime Day da Amazon, tem já a data marcada aí para o dia 16, começam as promoções, e quero lembrar vocês, né, que eu tenho um grupo no Telegram que é exclusivo para envio de promoções, só eu mando mensagem por lá e eu mando sempre cupons e os preços que eu acho que estão valendo bastante a pena. Eu costumo acompanhar sempre nessas promoções, então caso vocês tenham interesse, tem o link do grupo aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas de qualquer forma, hoje conversaremos sobre os poucos recebidos aqui do mês para completar a minha estante. Temos um presente, temos algumas coisas que vieram de editoras e, por fim, umas comprinhas que eu fiz de livros que estavam valendo bastante a pena. Bom, para começar aqui com o presente que eu recebi do Gilvan, que vocês sempre ouvem falar porque sempre me manda presentes maravilhosos para cá. E para ajudar a LPM, que é uma editora gaúcha que acabou perdendo muitos livros no seu estoque por conta das enchentes, nós estamos aí adquirindo alguns livros da LPM, na Amazon especialmente. Caso vocês tenham algum na lista, priorizem, busquem comprar para ajudar essa editora a se reerguer, né, depois de tudo que passou. Então ele me mandou aqui o Nada de Novo no Front, que é um livro sobre a Primeira Guerra Mundial, bem famoso sobre esse assunto, né, do Eric Maria Remarque. E embora seja um livro de bolso, né, as coleções da LPM costumam trazer livros de bolso, ele tem páginas amareladas, então achei ótimo, assim. É claro que com o formato de bolso acaba tendo uma diagramação mais apertadinha, né, uma fonte menor, mas eu achei essa fonte com um bom tamanho e as páginas são bem confortáveis. Tem tradução de Ellen Humjanek, não faço ideia de como fala esse nome, mas enfim, as traduções que a LPM traz costumam ser bem conceituadas, então não tem essa preocupação, né? É claro que é mais uma questão de gosto, porque tem muita gente que não gosta muito desse formato aqui de bolso. Mas eu achei uma boa edição, né? Esse aqui é um clássico sobre o assunto. Eu não sou muito fã de literatura de guerra, mas esse aqui eu vi muita gente lendo recentemente e gostando bastante. Então coloquei na lista e o Gilvan me mandou aqui para a minha estante. E no último mês eu já tinha comprado o livro da LPM, não esqueci de mostrar para vocês aqui, na verdade, que é o Ratos e Homens, do John Steinbeck, também da LPM Pocket, mesmo estilo, só que esse aqui aí tem folhas brancas que são um pouquinho mais desconfortáveis de ler, na minha opinião, mas nada que impeça a nossa leitura, né? Eu quero começar a leitura do Steinbeck por esse livro aqui. Acho que é um livro que eu vou ler bem rapidinho, né? Posso trazer também para vocês, para ver se eu gosto desse escritor, do estilo dele. Aqui está dizendo, né, que é Prêmio Nobel de 1962. Então eu estava curiosa e decidi começar por esse daqui, para depois encarar os calhamaços dele, se eu gostar aqui desse escritor. Bom, uma compra que eu fiz no Sebo, tendo em vista a minha leitura de Os Lusíadas, para quem não sabe, eu fiz uma lista aqui com 6 livros para o segundo semestre, né, de 2024, que começa então agora, esse mês de julho. E eu comprei então o livro Camões, do Cristiano Martins. Para quem não tá ligando o nome à obra, o Cristiano Martins é o tradutor de uma edição da Divina Comédia, que eu vou pegar para mostrar para vocês, que é essa daqui, que é muito bem recomendada pelo professor Gurgel. O Edu também sempre me falou aqui dessa tradução, que é uma ótima tradução, então eu adquiri. E esse tradutor, que é o Cristiano Martins, ele é um grande estudioso de Camões. Então aqui a gente tem um livrinho que ele vai falar sobre temas e motivos da obra, e fala especialmente, né, de Os Lusíadas. Então eu adquiri também por indicação do Edu, que me falou que existia esse livro. Eu achei bem baratinho no Sebo. E tá aqui os temas de Os Lusíadas que ele vai trazer. É da antiga editora Itatiaia, que inclusive hoje é a Gardner, né? Que tem aqui essa edição. Então é um livrinho curtinho, mas que deve ajudar aqui na leitura de Os Lusíadas, que ocorrerá no segundo semestre deste ano ainda. Bom, agora recebidos de editoras, eu recebi o Três Mestres aqui da Sétimo Selo, foi um lançamento bem recente deles. Eu já até usei esse livro aqui na minha resenha de David Copperfield, porque tem um ensaio aqui sobre o Dickens, e basicamente nesse livro aqui, ele vai reunir 3 grandes escritores do século XIX que ele considera os 3 melhores romancistas que tem no século XIX, que são então Balzac, Dickens e Dostoiévski. Eu já tenho um vídeo, inclusive, sobre esse ensaio do Zweig para o Dostoiévski, porque saía numa edição de bolso da Nova Fronteira, vou deixar linkado aqui para vocês, mas de qualquer forma eu não tinha Balzac e Dickens,
E chegou em ótimo momento, porque aí eu consegui, né, fazer a leitura e trazer para vocês alguns fatos interessantes dessa análise que o Zweig faz para Dickens, que é um ensaio, assim, maravilhoso. Eu recomendo muito, caso vocês tenham aí a possibilidade de ler. Tem, inclusive, no Kindle Unlimited. Então, eu recomendo para vocês. Tem a divisão, né, e começa o ensaio de cada um desses 3 escritores. Vocês podem ver o ensaio sobre Dostoiévski é o maior. O Stefan Zweig tem uma escrita maravilhosa. Eu tô bastante curiosa para ler um livro dele e provavelmente queria começar pela autobiografia. Não sei se vocês indicam aí começar por algum outro, né, dos livros dele de fato, mas esses ensaios aqui são sensacionais. Então fica aqui a recomendação de mais um ótimo lançamento, então, da editora Sétimo Selo. Espero que eles tragam mais ensaios e mais textos biográficos aqui do Zweig para grandes escritores. Ainda do selo Sedete, temos a finalização de uma história da filosofia do Copleston. Eu já mostrei para vocês várias vezes essa coleção, porque eu uso com frequência também para os meus vídeos. E esse aqui é o último volume, então, que é o 5º volume, com filosofia russa, positivismo e existencialismo. E esses livros são mega completos, assim, trazem temas muito interessantes e sempre com uma linguagem que, claro, não é tão fácil assim de ler, porque é filosofia, mas que é acessível, assim, para o leitor médio, na minha opinião, porque eu sou uma leitora média e acho bem acessível, eu consigo tirar bastante, né? Como vocês podem ver aqui nessa edição, tem textos específicos de literatura russa, porque a gente tem Dostoiévski e Tolstói sendo citados aqui pelo Copleston, porque é um contexto bem importante, né? Da filosofia russa também, que tem a influência desses escritos, desses grandes escritores. Então tá aqui o 5º volume da coleção de uma história da filosofia. Lembrando que sempre esses livros aqui do selo Sedete vocês podem adquirir nas editoras, no Sétimo Selo, na Vida Editorial, enfim, com o meu cupom Gabriele5, e aí vocês têm um descontinho no final da compra. Outro livro do selo Sedete que eu pedi para eles, na verdade, enfim, é o selo de infantis lá da Sedete. Eu pedi para eles a adaptação de Moby Dick que eles têm, que é essa daqui. Uma edição bem caprichada, né, que tem, inclusive, a adaptação do Monteiro Lobato. A tradução e a adaptação é de Monteiro Lobato e Adalberto Hortsteiner, e as ilustrações são de Augusto Meneguin. Então, eu queria ter uma adaptação desse livro, porque muitas vezes me perguntam sobre, e uma hora que tiver um tempinho sobrando, assim, queria dar uma olhada para ver o que eu acho. Porque, enfim, como vocês provavelmente já sabem, Moby Dick é meu livro da vida, e eu queria ter contato com alguma adaptação para ver o que eles colocaram, enfim. Eu costumo receber perguntas sobre adaptações, então por isso eu decidi pegar uma delas para ver o que eu acho. E é uma edição bem bonitinha, bem caprichada. Tem uma coisa legal que algumas anotações são colocadas aqui como se fosse de lápis. Eu achei isso bem interessante. Também nessa toada de livros infantis eu recebi da escritora Mariana Machado aqui o Grandes Histórias para Pequenos Viajantes, que é uma coletânea de contos tradicionais, e esse livro é muito, muito lindo, sério. É muito caprichada essa edição, e são ilustrações de vários ilustradores de diferentes países que fizeram aqui para as adaptações. E esse livro vocês podem adquirir na Livraria Chadec, né, que é do esposo da Mariana, o Wagner Chadec, que também é um grande tradutor. Eu fiz um reel detalhando aqui o livro, falando um pouquinho sobre ele, li alguns contos justamente para falar com vocês, mas assim, é um livro muito caprichado, muito bonito. E os contos, eles são adaptados, né, claro que são textos muito conhecidos, como A Pequena Sereia, enfim, só que são adaptados com algumas referências a mais, sabe, alguns detalhes que talvez passem batido na infância e na adolescência e depois um adulto vai conseguir notar. E ela me falou que é um livro feito assim para ler na lareira, ler com a família inteira, sabe? Então eu achei um livro muito bonito mesmo, assim. É aquele tipo de edição de livro infantil que a gente sempre encontra em casa porque foi feito para durar várias gerações. E essa é a ideia desse livro aqui. Então são histórias que são eternas, contos de fadas, né? Que são sempre eternos, mas uma edição caprichada que vai durar muito tempo na sua família. Então fica aqui a recomendação também deste recebido do último mês. Por fim, as 2 compras que eu fiz numa promoção da Amazon, que colocou um cupom para boxes da Nova Fronteira, do grupo E de Ouro, e eu gosto muito dos boxes da Nova Fronteira, vira e mexe eu mostro para vocês, comento um pouquinho sobre eles. Então eu adquiri o Don Quixote deles, que foi inclusive a edição que eu fiz a leitura desse livro, eu li no Kindle Unlimited, foi
acho que em 2020, faz um tempinho já, e estou desde então esperando uma promoção para adquirir a minha versão física. Eu gosto muito dessa edição, veio aqui com amassado, mas enfim, vou relevar esse fato. E tá aqui a edição, então, da Nova Fronteira. Tem 2 volumes, né? Separação aqui de Don Quixote, que é em 2 volumes de fato, não é só a separação aqui da edição da Nova Fronteira. Aí aqui, vou mostrar para vocês com mais detalhes. Eu achei muito bonita e também tem uma ótima diagramação, né? Como sempre. Essa edição também conta com uma introdução do Brito Broca, que é um estudioso de literatura que é brasileiro, inclusive, se eu não me engano. Então tá aqui, tem uma introdução com vários detalhes. Aí depois começa o livro efetivamente. Aqui. Muito bonita essa edição, né? Tem algumas ilustrações no próprio corpo aqui do livro, né? Mas também vem com um livreto, que eu já vou mostrar aqui para vocês, com as ilustrações do Gustave Doré na íntegra, para Don Quixote. Aí aqui no corpo do texto também tem algumas ilustrações, como eu falei para vocês, né? Ó. Aqui no final do livro ainda tem algumas notas para o livro, algumas notas de rodapé, né? Que seriam notas de rodapé, estão aqui no fim, que é uma coisa meio ruim, né? Mas, enfim. Aqui tá o primeiro volume, aqui tá o segundo volume. Eu não sei se as ilustrações se repetem no livreto e no livro, ou se no livreto ficou só o que não está no corpo do texto, né? Porque eu não sabia que as ilustrações estavam aqui no corpo do texto. Ó. Mas, enfim, é uma edição muito caprichada e eu gosto da tradução que tem aqui, que é uma tradução um pouco rebuscada, algumas pessoas não gostam, né? Mas, considerando a idade desse livro, eu acho que faz todo sentido que não seja uma leitura tão fácil assim para nós hoje, no século XXI, né? Bom, por fim, a minha última compra aqui foi o box do Teatro Completo do Nelson Rodrigues, que é um box também maravilhoso. Eu fiquei muito impressionada com o capricho aqui dessa edição. E vocês sempre me ouvem falando sobre Nelson Rodrigues, eu gosto muito dele, não pretendo fazer a leitura do teatro também, que é a parte mais famosa dele, digamos assim. Então a gente tem um volume de peças psicológicas e míticas e o segundo volume de tragédias cariocas. Tem essa padronagem bem teatral aqui. E no final também tem algumas fotos de representações. A gente até identifica alguns dos atores que aparecem por aqui. Então aqui é o teatro, né? Tem um textinho introdutório também para as peças, e aí aqui no final tem as representações do teatro com vários atores bem famosos aí da Rede Globo, enfim. E aqui tem as tragédias cariocas. Tenho muito interesse em ler, vamos ver quanto que eu consigo encaixar. Quem sabe fazer um projeto aí, né, com as peças, com as obras do Nelson Rodrigues, que é um dos meus escritores preferidos, assim, eu já considero meu escritor brasileiro preferido, particularmente. Bom, esses foram os livros novos aqui para a estante do mês de junho. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida. Digam nos comentários se vocês têm interesse em algum livro aqui específico, que eu talvez possa priorizar na hora das leituras, né, ou se vocês adquiriram algum desses também, se tem alguma dúvida em relação às edições. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para mim. E até o próximo vídeo.